Olá, seja bem-vindo a mais um Community Videocast. Meu nome é Rover Marinho, sou MVP de Director Services e hoje vamos falar sobre 5 passos para garantir um DC saudável. No tópicos desse videocast, iremos falar sobre algumas resoluções que auxiliam o próprio administrador em manter o seu DC de forma confiável. Vamos lá? O primeiro passo que nós vamos verificar é conhecermos a nossa resolução DNS. Então, nós vamos abrir um prompt de comando, vamos dar um comando para todo paulista aqui, né? Preto e branco, não preciso dizer mais nada, e vamos digitar o NSLOOKUP. Com este comando, ao apertar Enter, você vai verificar que a resposta está vindo para o endereço de loopback. Então, temos alguma coisa configurada de forma errada na placa de rede desse Domain Controller. Vale lembrar que esse Domain Controller ele também é um DNS Server. Então, a placa preferencial dele deve estar apontada para ele mesmo ou para outro servidor DNS dentro do mesmo domínio. Vamos acessar a placa de rede dentro das configurações do IPv4 e vamos verificar qual que é o endereço que está preferencialmente cadastrado. É o endereço de loopback. Vamos apagar esse endereço e vamos cadastrar o endereço correto do nosso servidor. Vamos dar um OK aqui, vamos fechar, pode minimizar essa tela e vamos voltar ao nosso prompt do DOS. Voltando ao prompt, vamos agora novamente executar o comando NSLOOKUP. Reparem que agora temos uma novidade, ele vai responder para o endereço correto, porém sem a resposta de endereço reverso. Como eu disse, esse servidor é um DNS Server. Por ser um DNS Server, ele já instalou, ok? Já pré-configurou a minha zona forward para betel.net. Porém, eu não fiz que isso fosse automatizado e muito menos criei manualmente a minha zona reversa. Então, nós vamos agora criar uma zona reversa. Não vamos demonstrar ou falar cada opção que existe aqui dentro, isso é tópico de outro artigo, mas basicamente a zona reversa ela serve para fazer com que toda a resolução de nome para IP seja corretamente identificada e resolvida pelo seu DNS. Dentro da zona forward, vamos criar um registro PTR com final 1 para o nosso endereço já cadastrado na zona forward, betel.net, chamada de DC. Então, se verificarmos, nós temos agora, dentro de betel.net, alguém buscar o nome DC, receberá o IP 192.168.0.1, e se alguém buscar o IP 192.168.0.1, receberá o FQDN de DC, ok? Vamos voltar agora para o nosso prompt do DOS e vamos novamente executar o comando chamado de NSLOOKUP. Reparem que agora nós já temos a resolução correta nessa nossa primeira dica. Ou seja, se tivermos algum tipo de GPO, algum tipo de certificado digital, ou qualquer tipo de política ou acesso que defina ou precise de um reverso, já não teremos mais problema. Segunda resolução que nós temos que buscar, ok? Vamos colocar aqui no Notepad, para lembrarmos aqui de cada um dos processos. Então, primeira resolução correta do DNS. Segundo, nós vamos agora verificar a resolução FQDN e de Domain Controller. Isso é nada mais nada menos que virmos aqui e digitarmos // ok, dc.betel.net, vamos dar um Enter, ele vai trazer para nós a verificação. Nós vamos verificar se duas pastas elas já estão aqui disponíveis e se esse endereço é acessível. Então, o endereço acessível dc.betel.net é onde os seus usuários vão estar utilizando na infraestrutura. E também vamos verificar se buscarmos pelo endereço // betel.net, temos essa resolução também. Reparem que se tivermos 4, 5, 10 Domain Controllers, ele ao acessar o FQDN do domínio vai levar ao Domain Controller mais próximo. Uma coisa que é importante, já estamos vendo aqui ó, o sysvol e o netlogon. Então, neste Domain Controller, a pasta foi criada com sucesso. Agora vamos a um teste de sysvol e netlogon nessa nossa terceira dica de verificação. Já verificamos resolução correta de DNS, verificamos também o FQDN e também o FQDN de Domain Controller se está acessando corretamente. Agora nós vamos verificar a pasta sysvol e netlogon.
Vale a pena dizer, ok, que a pasta NetLogon ela é utilizada desde o Windows 2000, 2003, agora no 2008, para compartilhar informações com outros DCs. Ela é utilizada de forma segura entre esses domain controllers e o serviço responsável por fazer isso é o próprio serviço de nome NetLogon. É uma DLL, se encontra dentro do sistema, ok? Dentro de Windows System 32 netlogon.dll. Isso no Windows 2008. No 2003, nós conseguimos verificar que para testarmos esse recurso, precisamos do Support Tools. Ok? O Support Tools ele vai estar instalado desde que você pegue o CD e faça a instalação do mesmo no Windows 2003. No 2008, as ferramentas que nós vamos precisar já estão pré-instaladas. Já o Sysvol agora, falamos de NetLogon, Sysvol. O Sysvol, nós fazemos o acesso a ele, podemos vir aqui a próprio DOS e digitar Start Sysvol. Se você digitar isto e der um Enter, ele já vai levar você para a pasta, né, o caminho correto onde o Sysvol se encontra. Repare que é seu Windows Sysvol. A estrutura do Sysvol já tem lá Domain, Staging, Staging Areas e Sysvol. Dentro da pasta Sysvol, nós vamos ter a pasta betel.net. A pasta é muito importante, Policy Scripts. Um check que é bem interessante nesse nosso passo 3 é verificarmos se as duas policies principais do domínio já estão criadas. Que policies são essas, Rover? Se nós acessarmos o gpmc.msc, vamos ver que é a policy chamada Default Domain Controller e Default Domain Policy. Essas policies elas já estão criadas aqui dentro do nosso container de criação chamada Group Policy Objects. Estão aqui as nossas policies. Essas duas policies têm que estar criadas e disponíveis aqui dentro dessa estrutura. Rover, para que serve o Sysvol? O Sysvol ele é utilizado também desde o Windows 2000, ok? E ele é utilizado para compartilhar informações com outros DCs, porém, de objetos de Group Policy, scripts de startup, de shutdown, logons, scripts de logon e de logoff. Vale lembrar também que o serviço responsável por fazer essa replicação é o FRS, que é o File Replication Service. Porém, temos uma mudança no Windows 2008. Se o Domain Function Level do seu Windows Server, Domain Function Level, for Windows Server 2008, você passa a fazer uma replicação utilizando o DFRS, ou Distributed File System Replication. Um serviço bem mais interessante que o FRS. Vários ganhos nós temos utilizando esse recurso. Quarta dica. O que nós precisamos fazer agora? Vamos verificar as nossas FSMOs. Ok? Nós já conhecemos todo o recurso para utilizar as FSMOs utilizando o próprio Active Director Domain Service, ou melhor, Active Director Users and Computers, Active Director Domain Trust, o esquema, registro. Porém, olha só, net dom espaço query FSMO Enter, ele já te responde onde estão as suas FSMOs. Onde está a FSMO de floresta, Schema Master, onde está a FSMO de domínio e onde está a FSMO na PDC, RID e infraestrutura de domínio e o Domain Name Master, que também é de floresta. Agora a nossa última dica, ok? Muito importante, é aqui através do nosso amigo chamado Server Manager. Que dica é essa, Rover? Event Viewer. Poucas pessoas utilizam esse recurso e é um recurso fantástico para fazer o quê? Para ganhar produtividade, entender como o seu Domain Controller está trabalhando. É muito difícil você conseguir mexer com o Active Director sem conhecer um camarada chamado Event Viewer. Ele vai estar disponível aqui, ó, dentro de Diagnostics, utilizando a ferramenta Server Manager. Nós vamos ter Event Viewer e uma novidade se faz. Nós temos aqui os Windows Logs. E aí você me pergunta, Rover, aonde está o Event Viewer de DNS e aonde está o Event Viewer de Active Director? Eu te digo, está aqui, ó, Custom Viewer, Server Roles, e nós temos aqui, ó, Active Director Domain Services. Para a visualização ficar um pouquinho melhor, retire o painel da direita, ele já traz os eventos para que você consiga fazer toda a parte de levantamento e correção de erros aí do seu Active Director. Ok. Finalizamos esse vídeo neste momento. Segue na página alguns recursos do TechNet do MSDN e também o endereço do blog. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!